A minha primeira palavra vai para Vossa Excelência, Senhora Presidente, que está em casa. Está em casa duplamente, está na sua casa e é economista. E, portanto, está duplamente em sua casa. E está de parabéns por isso mesmo, por ter aqui uma reunião tão importante e tão importante para a Fundação Gulbenkian, tão importante para Portugal. Senhor Bastonário, também querido amigo, eu felicito pela concepção deste grande encontro. Não é fácil reunir uma classe que é uma classe tão importante na nossa sociedade, mas tão dispersa nas suas solicitações. Os temas escolhidos, os oradores convidados e o próprio delineamento, a sistematização do encontro constituíram um sucesso. E, portanto, por isso mesmo o felicito vivamente. Tive a honra de entregar 2 prémios, o primeiro dos quais de carreira. Eu não sei qual deles o mais emocionante. A vida é feita destas emoções. Há uma componente racional que explica a justeza dos 2 prémios e a escolha dos 2 premiados, mas depois há uma componente afetiva fortíssima. O primeiro premiado, o Dr. Mário Adegas, é o exemplo daquilo que tradicionalmente era, tende a ser cada vez menos, uma carreira dedicada de forma devotada, resistente, lúcida, esclarecida e muito empenhada a uma missão coletiva. De quem começa desde os bancos da escola a entregar-se a uma tarefa de gestão, sobretudo privada, mas também esporadicamente pública. Na leitura do currículo vi que não foi devidamente sublinhado o seu contributo governativo, mas para além dessa missão de gestão pública, sobretudo gestão privada. E com uma carreira como antigamente eram as carreiras, num quadro relativamente estável de instituições e beneficiando da experiência dada por muitos anos de serviço e, sobretudo, muito empenho, como disse, ao cumprimento dessa missão. Fê-lo sempre, aliás, com uma afabilidade que se juntava à sua inteligência e que explica o toque emocional traduzido em tantos amigos e contemporâneos seus, ou seus colaboradores, antigos colaboradores, que aqui quiseram estar hoje. Felicito vivamente por este reconhecimento de carreira e felicito por ter podido assistir à entrega desse galardão, porque isso, tenho a certeza, terá sido um momento de grande alegria para si. Quanto ao segundo premiado, o que eu hei de dizer que não tenha dito já e não diga ao longo da vida. Passam os dias e a saudade aumenta com a passagem dos dias. Cada dia que passa nós pensamos que a saudade vai esbater-se e a dor, que começou por ser uma dor profunda, se vai converter numa saudade suave, doce. Mas ainda não chegamos lá. Chegaremos brevemente, mas não chegamos lá. E não chegamos lá porque o professor Miguel Beleza era como era. E no seu brilho excessivo, na sua inteligência fulgurante, na sua capacidade de estar presente e estar presente com militância científica, cultural e cívica. O próprio perfil deixa um vazio que é difícil de colmatar, que é difícil de preencher. Tivesse sido ele uma personalidade daquelas que passam pela nossa vida de modo mais suave e mais doce, porventura menos impressivo, e aos poucos nos habituaríamos à sua partida. Mas não, ele era como era. Era como era quando estava e era como era quando não estava. Porque mesmo não estando, estava. E isso torna, portanto, difícil de colmatar essa ausência naquilo que tinha de pedagogia constante, irreverente, heterodoxa,
impulsiva, iconoclástica, mas por isso mesmo muito criativa e por isso mesmo insubstituível. Bem andou a ordem dos economistas ao elogiar um dos seus maiores. Era o professor Alfredo de Sousa, que costumava dizer que ele era o discípulo. O discípulo. E se havia pessoa difícil para encontrar discípulos, tal a noção que tinha de si próprio, era o professor Alfredo de Sousa. Pois ele era o discípulo. Havendo muitos outros excelentes, ele era o excelente de entre os excelentes e, portanto, o mais excelente. Que justa a atribuição deste galardão. A terceira palavra destina-se a elogiar-vos. Um professor de Direito, portanto, um jurista, a elogiar os economistas. Porque eu penso que os economistas padecem de um mal nacional, que é a falta de autoestima. São muitos, são ilustres, têm entre si as querelas próprias da afirmação dos seus próprios egos e, de vez em quando, perdem a noção da classe e da importância da classe. Tem uma atenuante. Foi difícil a afirmação dos economistas na sociedade portuguesa. Uma sociedade juridocrática, dominada por juristas durante séculos. E ainda no começo do século XX e durante o século XX, com os juristas a ocuparem os lugares económicos e financeiros. E quando não eram eles, eram os engenheiros. O que deixava pouco espaço aos economistas. E foi uma justa luta, e uma grande luta essa, a de primeiro no plano académico, depois no plano profissional, a seguir no plano da gestão empresarial e, finalmente, do exercício de funções públicas, os economistas ganharem foros de cidade. Passar a ser normal haver ministros da Economia e ministros das Finanças economistas, e não juristas ou engenheiros. E depois passar a ser uma regra, tirando a experiência fugaz de um primeiro-ministro da Primeira República, que o foi poucos meses, 4 ou 5 meses, em 1925, o Dr. Vitorino Guimarães, que passou pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, mas tirando essa experiência fugaz, finalmente atingiram a chefia do governo e atingiram de forma marcante, porque foi de longe a mais duradoura e, a meu ver, profícua governação em democracia com o professor Aníbal Cavaco Silva. É o primeiro-ministro economista da democracia portuguesa. Mas para se chegar ao primeiro presidente do Parlamento economista foi preciso esperar até há 2 anos, pelo Dr. Eduardo Ferro Rodrigues. E para se chegar a um segundo primeiro-ministro economista, pela chegada ao exercício de funções do Dr. Pedro Passos Coelho. E estiveram os 3 por 1 mês, mas estiveram no topo das 3 principais funções do Estado. Um Presidente da República economista, um Presidente da Assembleia da República economista e um Primeiro-Ministro economista. Vejam como é difícil a vossa saga. Rapidamente aparece um Presidente da República jurista, de supetão surge um Primeiro-Ministro jurista, resistiu o Presidente da Assembleia da República economista. E, portanto, quer dizer que, tomando um slogan revolucionário, a luta continua. A vossa luta continua. Contem com o apoio do Presidente jurista, porque entende que é justo. É justo até por uma razão, porque a grande ambição de muitos juristas é passarem por economistas. E o mesmo se dirá de muitos engenheiros, que acabam por sê-lo através de formações complementares ou da grande formação que é a vida. Mas, apesar de tudo, o haver uma formação de base de economista faz toda a diferença. Permitam-me que junte 2 palavras sobre o tema do Congresso e sobre a situação económica portuguesa. Seria mal vir falar economistas e, embora jurista, que ousou ensinar economia e finanças a juristas com base em formação essencialmente jurídica, por algum tempo, que eu não dissesse 2 palavras sobre os temas.
O primeiro tema é muito atual. E nele, felizmente, as notícias este ano foram menos más do que se esperaria. Não quanto à globalização, porque essa sabemos que é imparável, podemos é discutir que globalização. E como lidar com ela. E como torná-la mais personalista, mais humana, mais transparente. E encontrar para essa realidade instrumentos novos. Aí confesso a inoperância do direito. Política e direito vão sempre hoje atrás dos acontecimentos. A realidade económica, financeira, social, cultural vai muito mais depressa do que a resposta política e jurídica. Mas as boas notícias vieram do proteccionismo. Temia-se da parte da nova administração norte-americana um conjunto de medidas que acabou por não conhecer plena concretização. E teriam, nomeadamente, como destinatário intencional ou objetivo a União Europeia. Isso não sucedeu, fruto do sistema norte-americano concebido na transição do final do século XVIII, à medida do que era o sistema inglês da altura, freios e contrapesos, com um Senado a equilibrar um presidente e que depois teria uma prática presidencialista, redescobre hoje, inesperadamente envolvidos 200 e tal anos, que o presidencialismo pode ser um presidencialismo moderado pela própria administração e pelo equilíbrio proporcionado pelo Senado. O que importa ao mundo, e importa sobretudo à Europa, é que muitas das piores previsões de 2016 e começo de 2017 não vieram a concretizar-se. Mas isso não é desculpa para a União Europeia perder uma ocasião histórica para refletir sobre ela própria. E neste ponto, choca-se no meu espírito a minha aposta claramente pró-europeísta e um certo temor de que a oportunidade venha a ser perdida. É uma oportunidade única, antes das próximas eleições para o Parlamento Europeu. E não há muito tempo, terminado o ciclo eleitoral que atravessou várias economias e sociedades na União Europeia, há um ano para a União Europeia equacionar aprofundamento da União Económica e Monetária, da União Bancária, da União Digital, definição de políticas comuns em termos de política externa, de migrações, de refugiados, negociação, ao menos por uma fase transitória com o Reino Unido, e vários outros desafios que são instantes. Ponto é que se encontra um lugar geométrico entre os sonhos mais elevados de alguns, como o Presidente da Comissão ou o novo Presidente francês, e a realidade comezinha das governações existentes em países importantes, saídos de vereditos eleitorais ou abraços com questões internas mais ou menos complexas. E é nesse cruzamento, que pode existir ou não existir, que se verá se ao menos não é possível uma fórmula intermédia, minimamente ambiciosa, embora realista, que não passe porventura por revisões de tratados pouco viáveis, ou por grandes mudanças institucionais, mas que passe por consolidações e aprofundamentos e definições políticas que são instantes. Tenho dito várias vezes, estamos a meio de uma ponte. E ficámos a meio de uma ponte. E a meio da ponte temos estado com um deslaçamento do tecido interno da União Europeia, que já não é o clássico norte-sul, muitas vezes é ocidente-oriente, e com problemáticas que têm que ser equacionadas abertamente. Há um ano para isso, tentando aproveitar o espaço que nos é dado pelo proteccionismo que não chegou. Importa aproveitar esse ano. E por aqui passo à economia portuguesa, para vos referir a dois horizontes só. E deixo o horizonte de médio prazo, pós-2020, para o debate que devemos fazer atempadamente, antes que seja tarde, no ano 2018.
Temos o horizonte do curtíssimo prazo, que se traduz na votação do Orçamento de Estado para o ano que vem, com tudo o que ele significa, nos passos da consolidação complexa, mas fundamental do sistema bancário e do sistema financeiro em geral, e da procura, ou do início da procura de convergências no quadro do sistema político. Quanto ao Orçamento de Estado, eu desejaria que ele permitisse a confluência entre o convite à vitalidade económica e, portanto, ao investimento e às exportações, com proteção social, mas sempre com a preocupação do equilíbrio financeiro. E uma preocupação que olhasse para o médio prazo. Que, portanto, olhasse para a eventualidade de nem sempre a evolução do crescimento, a evolução do emprego. No caso português, como no caso europeu, como no contexto internacional, ser tão propícia. Isso significa, portanto, que a proteção social há de ser compaginável com a preocupação de equilíbrio financeiro sustentável e de criação de incentivos ao investimento duradouro. É um equilíbrio complexo, que terão de admitir que não passa apenas pela economia e os economistas, passa muito pelo sistema político e o seu funcionamento. Quanto ao sistema bancário, importa que os passos dados laboriosamente em menos de 2 anos tenham sequência. E essa sequência, como no sistema financeiro em geral, permita redescobrir fontes acrescidas de financiamento da nossa economia. Nomeadamente aquela parte da nossa economia, pequenas e médias empresas, que mais olha para esses 2 sistemas e mais precisa deles. A terceira componente já tem a ver alguma coisa com o prazo seguinte, que é o prazo até 2020, que eu chamaria o curto prazo. Já não o curtíssimo, mas o curto prazo. E também aí temos 1 ano. Tal como a União Europeia tem 1 ano, nós temos 1 ano antes de entrarmos no ano eleitoral de 2019. Primeiro com as eleições europeias, depois com as eleições legislativas. E antes de termos a tentação de sair de eleição para eleição, é bom que paremos um pouco para olhar para o ano crucial de 2018. Começando pelas convergências possíveis no quadro do regime, que eu desejo possíveis. Tenho sido apóstolo delas desde a minha tomada de posse. Não têm sido fáceis, mas são imprescindíveis. São imprescindíveis no modo como se concebe o poder público, a sua organização, a sua estruturação e a sua intervenção na sociedade portuguesa. Temos de consensualizar minimamente essa realidade. Uma outra que é imprescindível consensualizar é a que diz respeito, pelo menos, a um ou outro dos sistemas sociais. Desde logo aquele em que é mais fácil o consenso, a saúde. Eu tenho falado mesmo num pacto tácito no domínio da saúde, mas é preciso explicitá-lo. Essa explicitação, feita serenamente, é fundamental. Dir-me-ão, também é fundamental no domínio da educação, também é muito importante, para não dizer importantíssimo, no domínio da segurança social. Mas aqui, neste último, as divergências doutrinárias e ideológicas são mais fundas. Entre a área de governação e dentro dela, e área ou áreas da oposição. Talvez não assim na saúde. Talvez não assim na saúde. Outra realidade que precisa de ser equacionada, porque tem a ver com a economia, tem a ver com as finanças, tem a ver com a sanidade da sociedade portuguesa, a justiça. Se fosse possível, ao menos nestes 3 domínios, já não digo os 5, haver alguns passos dados da parte de uns e de outros, não pensando em eleições, não pensando em percentagens de voto, pensando no futuro de Portugal e dos portugueses, seria um grande contributo. Também para a economia e para as finanças do país.
mas, sobretudo, para a vida de todos nós. Um outro desafio é o de interiorizarmos como uma prioridade coletiva a inseparabilidade entre crescimento e resolução do problema da dívida pública. Nós conseguimos, mérito do governo anterior e mérito deste governo, conseguimos interiorizar a prioridade do controle do déficit público, que não era uma prioridade em Portugal. Nós ouvíamos alguns amigos europeus para os quais essa matéria, ao menos no déficit nominal, era uma prioridade. E não era em Portugal. Passou a ser uma prioridade. Agora é preciso levá-la mais longe. Passar do déficit nominal para o déficit estrutural. E para os excedentes líquidos. E, portanto, ligar à questão da dívida pública. Eu não sou daqueles que pensam que, inexoravelmente, as elites portuguesas estão longe deste problema. Não estão. Não tenho essa visão pessimista. Penso que elas perceberam a importância da questão da dívida pública para o crescimento sustentado em Portugal. E daí, aliás, a forma que já vem de governação anterior e prosseguiu nesta, de tentar ir melhorando as condições na gestão da dívida, substituindo dívida, embaratecendo o custo da dívida, encontrando novos compradores, fazendo emissões em novos mercados, isto é, tendo compradores que tenham um interesse de longo prazo por se tratar de um investimento político relativamente à dívida pública portuguesa. E os passos estão a ser dados. Mas importa colocá-la na ordem de prioridades da sociedade portuguesa. Os portugueses têm de perceber que é fundamental resolver esse problema para poderem enfrentar os desafios do crescimento e do emprego e da justiça social com durabilidade. Custa? Custa. É difícil, mas é uma pedagogia na qual os economistas têm um papel decisivo. E depois é preciso olhar para o ano que vem e, sobretudo, quando se conceber o orçamento para 2019, resistir à tentação de ele ser um orçamento eleitoralista. Porquê? Porque este ano temos números de crescimento apreciáveis. Talvez a realidade no final mostre mesmo que até um pouco mais apreciáveis do que aqueles que hoje se prevê. Ligeiramente. Veremos na altura de vida. Agora, há que garantir que isso se verifica desde logo no ano que vem. O que tem muito a ver, entre outras realidades, com a compaginação entre a procura externa e o crescimento das nossas exportações. E essa é uma incógnita que largamente não depende de nós. Tem também a ver, obviamente, com o papel do investimento, mas aí, aparentemente, o balanço deste ano para o próximo e algumas intenções parecem ser propícias. Uma coisa é certa, não se pode construir o orçamento para 2019 na base de uma pressão excessiva no domínio das prestações sociais, sobretudo com um pensamento eleitoralista, que não seja comportável num quadro de uma trajetória que é ambiciosa em termos de déficit nominal e de déficit estrutural. Dir-me-ão, mas não é o problema deste ano já, nem sobretudo. É-o na medida em que uma parte daquilo que vai sendo pensado para os próximos anos está a ser pensado hoje. Está a ser pensado hoje. E passa, portanto, pelos equilíbrios e pelo funcionamento do sistema político. O que se pede à área da governação é que manifeste de uma maneira sistemática um bom senso e um realismo. À medida da surpresa que introduziu no pensamento muitos observadores financeiros e económicos internos e externos, há 1 ano e meio, há 1 ano e 8 meses, mesmo há 1 ano, que esperavam, ou desejavam, ou temiam, depende de cada qual, que a evolução fosse outra, mas que haja esse bom senso e esse realismo.
no ano crucial 2018. E depois, da parte das oposições, ou da oposição, como queiram, que haja de facto, além da afirmação como alternativa de poder, porque só isso lhe dará peso efetivo para ser um protagonista com relevância em 2018, que além disso equaciona esta situação a pensar que o país não para em 2018, nem em 2019, nem sequer em 2021. Os horizontes são mais vastos e mais exigentes. Num mundo e numa Europa com grande dose de imprevisibilidade. Mas termino por onde comecei, saudando com uma velhíssima amizade no que me toca, não no que toca ao Dr. Mário Adegas, que quando o vejo me envelhece, porque olho para ele e tenho a noção de que nunca conseguirei ter aquele percurso e manter a vitalidade que mantém neste momento, com uma velhíssima amizade, e depois reafirmar perante uma família que conheço há tantas décadas, que conheço, que admiro e pela qual tenho um afeto ilimitado, testemunhar a recordação forte dessa figura, que se estivesse aqui hoje, estaria certamente a chamar a atenção de todos, protagonistas políticos, económicos e sociais, com contundência verbal, para aquilo que o país exige. Temos de estar à altura destes premiados. Têm, sobretudo, os economistas de estar à altura destes premiados. Daqui a 2 anos cá estarei para comprovar se sim ou não estiveram num período que é crucial para a economia portuguesa.